Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leandro Travesani, passando aqui para mais um estudo bíblico, e nesta ocasião nós iremos estudar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, produzida pela CPAD, no primeiro trimestre de 2022, com o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nessa ocasião, nós iremos estudar a lição de número 8, com o tema, com o seguinte título: A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. É uma lição muito interessante, uma lição importantíssima, é uma lição abençoadora, e fica comigo que nos próximos minutos nós iremos aprender um pouco mais sobre esta palavra. Pois bem, nossa leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 4 a 9, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. O texto áureo da nossa lição diz assim, em Deuteronômio, capítulo 6, no verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A verdade prática: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos. Então essa é a nossa lição de hoje. Já pegue o seu marca-texto, pegue o seu lápis, a sua caneta e o mais importante de tudo, não esqueça a sua Bíblia, a Palavra de Deus. Claro, com a lição em mãos, já vamos apresentar os objetivos dessa lição. Nós temos aqui 3 objetivos nessa lição. O primeiro é apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. O segundo objetivo é afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. Terceiro objetivo, ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma vidas. Vem comigo para a introdução. A introdução nos diz o seguinte: a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje, estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Primeiro ponto da lição, você que está com a lição em mãos, seja ela digital, online, ou seja impressa, como eu estou assim. Primeiro ponto da lição vai falar sobre o Pentateuco, a lei de Deus. Primeiro subponto, primeiro subtópico, diz assim: os 5 livros da lei, os 5 livros da lei, que é o Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O Pentateuco ele deriva de uma palavra de 2 termos gregos, que é penta e teu, que significa 5 volumes, que trata justamente dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, já citado ainda há pouco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros foram escritos, inspirados por Deus, para trazer ao povo de Israel a direção necessária para cumprir o propósito de Deus. Então, nesses 5 primeiros livros, nós temos aí instruções de Deus para o povo de Israel, dando a eles a direção. Direção para quê?
para alcançar a promessa. Que promessa é essa? A promessa de entrar na terra prometida. É interessante notar que sem instruções nós andaremos vagueando de um lado para o outro, sem direção, sem rumo, sem propósito. Então Deus traz à tona o Pentateuco, esses 5 volumes, esses 5 primeiros livros, que pelos judeus, esses 5 conjuntos, 5 primeiros livros, são denominados de a Torá. Para quê? Para trazer direção ao povo de Deus. Amém? Então nós vamos seguindo aí para o ponto de número 2, segundo subponto, que fala a grandeza da lei. Então a lei é estudada sob 3 aspectos: morais, cerimoniais e civis. Então lá, a lei ela é estudada sobre um olhar, sobre 3 aspectos. Primeiro, moral, cerimonial e civil. Nós identificamos morais por quê? Porque possui validade permanente para todos os povos. Então, na lei do Senhor, nós encontraremos ali atributos morais que são permanentes, são eternos. Para quê? Para todos os povos. Todos os povos podem ser direcionados pela moral da palavra de Deus. Então, nós temos também o segundo aspecto, que é cerimonial. Esse aspecto cerimonial, ele trata da liturgia para o povo de Israel, das cerimônias para o povo de Deus. Na ocasião, Israel, trata-se do Pentecoste, das festas que o povo de Israel praticava, da Páscoa, de cerimônias voltadas para o povo de Deus, no caso, Israel. Nós temos o terceiro aspecto, que é civil, que são cíveis, que dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão, ou seja, moral, cerimonial e civil. Porque Deus anseia, digamos assim, que o seu povo cumpra com as leis civis. Olha só o que Jesus vai dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, as leis civis, os impostos e tantas as outras leis que precisam ser obedecidas, quanto às leis de Deus. Por exemplo, nós temos uma lei do nosso país que, para tirar a carta de motorista após os 18 anos, e para que se dirija, é necessário, obrigatório, ter a carteira de habilitação. É uma lei civil, é uma lei do nosso país. Então, se eu, como cristão, como servo de Deus, não obedeço essas leis, eu não estou de conformidade com a palavra de Deus. Então, Deus quer. Então, nesse ponto, nós vamos ver que a grandeza das leis de Deus. Então, sobre esses 3 aspectos: moral, cerimonial e civil. Olha só que beleza a lei de Deus ela é. Então, nós seguimos aqui que a nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade. Por quê? Por causa da sua santidade e pelo seu caráter espiritual. E também por sua autoridade divina. Então, nossa declaração de fé afirma que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade. Por quê? Pela sua santidade, pelo seu caráter espiritual e principalmente pela sua autoridade divina. Amém? Glória a Deus. Assim nós seguimos para o terceiro subponto do primeiro tópico, que é a lei e a fé cristã.
A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Hebreus 10:1. Então a lei era transitória. Então ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. E assim serviu de guia para nos conduzir à redenção em Cristo. Então, nós vamos ver que a lei de Deus, ela revela o nosso pecado. Revelando o nosso pecado, ela nos faz entender e ver que temos a necessidade de receber a graça de Deus. Então, ou seja, a lei ela serviu de guia para nos conduzir até a redenção em Cristo. Nós vamos entender, para encerrarmos esse ponto, esse tópico, que Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Então, Cristo foi o único sem pecado que pisou nessa terra. Ele veio sem pecado e foi sem pecado algum. Então, ou seja, e quando Cristo ele veio, ele inaugurou a dispensação da graça de Deus. Ora, vejamos então que, nesse momento, nós vamos ver que, certa vez, uma mulher foi pega em um ato de adultério, levaram até Jesus e disseram, a lei diz que tem que morrer, tem que ser apedrejado, e tu, o que diz? Olha o que Jesus vai dizer, olha a graça chegando no meio do povo, olha a graça chegando na humanidade. Jesus disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Logo, cada um foi deixando as suas pedras, pedaço de pau para trás. Jesus olha, pergunta para ela, cadê os seus acusadores? Aí Jesus vira para ela e diz, eu também não te condeno. O que Jesus disse para ela? Vai e não peques mais. A graça veio, a libertou, a livrou da morte, mas deixou para ela uma orientação, vai e não peques mais. Então, agora livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. Romanos 6,14. Vejamos então que e todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. 1 João, capítulo 3, verso 6. Então, aquele que está em Cristo, aquele que permanece em Cristo, não vive pecando. Nós não podemos usar a graça como pretexto para sair por aí pecando, fazendo o que nós queremos. Não. Não. Olha o que Jesus disse àquela mulher, vai e não peques mais. Ou seja, a graça me libertou, a graça me livrou da morte. Então agora eu sou constrangido por esta graça a viver em retidão conforme a vontade de Cristo. Amém? Assim, nós encerramos esse primeiro ponto com o resumo que é a lei esboça o plano da redenção em Cristo, pelos méritos da cruz de Cristo. Fomos resgatados da maldição da lei. Então nós vimos aí o primeiro ponto, o primeiro tópico dessa lição, que tem por título A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. Assim nós então vamos para o segundo tópico desta lição, com o tema Os Evangelhos, a mensagem de Cristo. Nós vemos o primeiro tópico que foi o Pentateuco, a lei de Deus. Agora veremos os Evangelhos, a mensagem de Cristo. O primeiro subtópico vai dizer sobre o conceito de Evangelho. Então, o conceito de Evangelho nada mais, nada menos que é boas novas. Do grego, tem o significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Então, os seus autores, os autores dos evangelhos, são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Então, e hoje,
nós, como evangelistas, nós somos portadores das boas novas, como discípulos de Cristo, por onde passamos, nós pregamos o Evangelho, pregamos a mensagem de Cristo, nós somos os portadores dessas boas novas, dessas boas notícias. Então, os três primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles têm uma mensagem semelhante entre si. Eles vão olhar o ministério de Jesus, vão expressar a mensagem de Cristo em um mesmo olhar, em um mesmo aspecto. Eles têm uma mensagem semelhante entre si, né? Então, os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. Então, em especial, Mateus, Marcos e Lucas vão registrar o ministério de Jesus ali na Galileia. Então, o quarto evangelho, que é o evangelho de João, ele tem algumas particularidades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Então, ou seja, os três primeiros na Galileia e João na Judéia, porque João ele é um pouco particular. Assim, então, devemos ressaltar, né, que, embora retratado de modo distinto, a mensagem dos evangelhos é única. Então, é uma mensagem só, apesar de o olhar dos evangelistas serem um pouco distintos uns dos outros, porém a mensagem é única. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a porta. Cristo é a redenção. Cristo é a salvação. Cristo é a graça de Deus manifesta na humanidade. Amém? Então, assim, nós vamos para o segundo subtópico, que é a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, em Mateus 3,16, né, e a sua vitória na tentação do deserto, Mateus 4,11, né, passou a pregar a chegada do reino dos céus, em Mateus 4,17. Então, nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. Então, vamos ver que tanto Marcos quanto Lucas vão ter a sua centralidade, mostrando que Jesus anunciava a mensagem do reino dos céus. Então, vejamos então que e João ele vai enfatizar que o reino divino não é deste mundo. Ou seja, o povo de Israel esperava reinar aqui na terra. Que Jesus viesse, que o Messias viesse naquele período, naquele tempo, aniquilasse o Império Romano e já começasse a reinar naquele período. Aí João vem enfatizando que o reino divino não é deste mundo, é o reino dos céus. É bem verdade que, posteriormente, Jesus vai reinar nessa terra. Porém, entretanto, não era naqueles dias. Jesus anunciava a mensagem do reino. Então, o reino, a mensagem do reino que Jesus está anunciando, e que nós, como igreja, devemos anunciar, essa mensagem, ela mostra, ela aponta para a soberania de Deus, né, sobre todas as coisas, no presente e no futuro. Então, Jesus estava anunciando já a soberania de Deus. E esta é a mensagem que nós devemos anunciar. Então, nós devemos notar que os evangelhos, eles indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Então, essa era a função dos evangelhos. Mostrar que as profecias messiânicas estavam, ou se cumpriam em Cristo.
Jesus. Então nós vemos aí a mensagem do Reino de Deus, que é uma mensagem que mostra a soberania de Deus no presente e no futuro. Amém? Assim, então, seguimos para o terceiro subtópico do segundo tópico, que é a mensagem da salvação. Pois bem, então, seguindo então para o terceiro tópico, a mensagem da salvação, nós vamos observar que nos evangelhos Jesus é identificado por 3 títulos principais. Primeiro, Salvador, Cristo e Senhor. Então, Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. E Lucas assevera que ele veio salvar o que se havia perdido. Então nós vamos ver então que João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Por isso a mensagem da salvação é um ato de amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Então nós vamos ver então que a salvação não é mérito nosso, né? Não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito da igreja. A salvação é um mérito que vem única e exclusivamente de Jesus Cristo. O sacrifício foi Ele que fez o sacrifício, Ele que se ofereceu, Ele que se deu, que se doou por mim e por você. E por isso estamos aqui, para glorificá-lo, adorá-lo e exaltá-lo acima de todas as coisas. Vamos notar então que os elementos dessa salvação incluem a fé no sacrifício de Cristo. Nós precisamos crer no sacrifício de Jesus por nós. Então nós devemos também ter o arrependimento de nossos pecados. Então os elementos são fé no sacrifício de Cristo, o arrependimento de nossos pecados e o novo nascimento, que nós chamamos de a nova criatura. Não é verdade? Outrora vivíamos uma vida de pecado, inimigos de Deus, separados por Deus. Hoje, pela fé no sacrifício de Cristo, nós nos arrependemos e pela palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, nós temos aí um novo nascimento. Nós temos aí uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, mudança de atitude. Essa é a mensagem de salvação. Então, nesse sentido, Jesus declarou o seguinte: aquele que crê em mim tem a vida eterna. E vamos ver que nós precisamos passar por esses elementos. Quando nós ouvimos a mensagem da salvação, nós temos fé, nós passamos pelo arrependimento, nós também passamos pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Nós vamos passando agora para o terceiro e último tópico dessa lição maravilhosa e abençoadora. Que Deus em Cristo esteja nos abençoando, que possamos absorver o máximo dessa lição em nome de Jesus. O último tópico, terceiro e último tópico, vai falar sobre uma mensagem transformadora. Que interessante. Nós vimos na lição passada sobre que as Escrituras transformam, né? Hoje nós vamos ver esse último tópico agora, uma mensagem transformadora. Primeiro subtópico do terceiro tópico é a transformação do caráter. Isso é muito importante. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e se expressar. Então, isso que define o caráter. Então, ele é definido como a maneira própria de cada um se expressar. Isso é um caráter, né? Então, na lei, o Decálogo, ou os 10 mandamentos, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos, né? Os evangelhos vão mostrar a nossa nova mudança de comportamento, nossa mudança de caráter. Quando nós ouvimos a mensagem do evangelho, nós vamos ver que nós somos transformados. Essa mensagem é uma mensagem transformadora, que muda a nossa mente, que muda até o nosso caráter, o nosso modo de agir, o nosso modo de se expressar é mudado através dessa mensagem, a mensagem do evangelho que nós vimos ainda há pouco, a mensagem da salvação. Contudo, a mera observação de códigos não pode transformar, né, e não pode salvar ninguém.
somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Então, nós devemos notar que não é por obedecer ou observar nenhum código ou nenhuma lei que seremos transformados ou seremos salvos, mas sim, né, a graça, somente a graça divina, ela é capaz de transformar o caráter humano. É a graça de Deus. Graça, nós já sabemos que tem o significado de um favor imerecido. Nós não merecíamos a graça de Deus, como citado anteriormente, para aquela mulher que foi pega em ato de adultério. Pela lei ela tinha que morrer, mas a graça lhe deu o dom da vida, né? E assim, eu creio com certeza que aquela mulher foi transformada pela graça de Jesus em sua vida. Amém? Vamos aqui então para o segundo subtópico do terceiro tópico, que fala sobre a restauração da família. Então, ou seja, na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo, né? Então, ou seja, havia-se a permissão, ainda que não fosse a vontade absoluta de Deus, a separação ou o divórcio, mas havia uma permissão, né? Então nós vamos ver que essa permissão, ela acabava banalizando a união conjugal, fazendo com que houvesse rupturas na família. Nós vamos observar então que nos evangelhos Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Cristo vai deixar muito claro isso, que é uma união indissolúvel. Tanto é que Jesus ele vai trazer uma expressão em Mateus 19,6: o que Deus ajuntou, não separe um homem. É uma união, é uma aliança. E essa aliança precisa ser indissolúvel, né? E entre um homem e uma mulher. Devemos deixar isso muito bem claro aqui, em nome de Jesus. Então, as exceções são justificadas em casos de morte, infidelidade e deserção do lar pelo descrente. Ou seja, então Jesus deixou ali salvo algumas exceções, né, para que pudesse haver essa ruptura, essa separação, caso de morte, infidelidade, ou um descrente, né, que quisesse ir embora, queresse ir embora, abandonar o lar, fazer o que ele decidiu ir, né? Claro, um descrente que não conhece a verdade, que não conhece a palavra, que não conhece os princípios do casamento. Então, e mesmo nessas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferidas. Então, ou seja, é preferível que haja uma reconciliação, que o perdão possa operar na vida dessa família, no nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus, que vivamos em união, em nome de Jesus. Seguimos então, nós vamos partir então para o terceiro e último tópico desta lição, que é a regeneração da sociedade. Então, nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos que fazem parte da lei diz respeito a Deus e à sociedade, e envolve pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações. Quais são elas? Amar a Deus sobre todas as coisas, ou acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. É isso mesmo. Jesus resumiu tudo em 2 ações: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Então, em vista disso, os cristãos recebem a missão de proclamar essa mensagem às nações. Assim sendo, a igreja fiel e guiada, a igreja fiel, né, e guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o Evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. Então, que Deus em Cristo abençoe. Nós encerramos essa lição. Então, meus irmãos, convidamos vocês
para participar da Escola Bíblica Dominical. Nós situamos no endereço na rua Joaquim Alves, aqui na cidade de Água Doce do Norte, no Espírito Santo. Nós ficamos próximo à delegacia e também próximo ao hospital da cidade. Procure também uma igreja evangélica mais próxima de você e participe da EBD. Nossas EBDs aqui são pelo domingo pela manhã, às 8h30 da manhã. Esperamos você, participe conosco, que Deus tenha uma palavra abençoadora aos nossos corações. Deus abençoe e um forte abraço.